Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Elisa Ricardo, sou médica oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e nós estamos aqui em mais uma edição do Saúde em Debate para conversar um pouco sobre essa doença, né, que tanto nos aflige, né? Eu estou acompanhada hoje nessa discussão do Dr. Sheng Tzuyen, que também é médico oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e do Dr. Pedro Exman, que também é oncologista do nosso centro. Boa tarde a ambos, né? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Elisa. Obrigado aí. Boa tarde, Pedro. Então, acho que uma maneira da gente começar a nossa conversa hoje, né? Nós sabemos que o câncer é uma das doenças entre as 3 causas de mortalidade no mundo, né? Atualmente, a primeira causa são as doenças cardiovasculares, em segundo, são as neoplasias, né? E uma pergunta muito frequente que a gente recebe é como que nós podemos evitar esse diagnóstico ou como fazer o diagnóstico no início, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouco nesse ponto. Não sei se o Sheng quer comentar um pouco. Posso comentar. Então, acho que é importante a live, né, para a gente comentar sobre o momento que a gente está vivendo e o quanto que o rastreamento continua sendo importante, né? Então, para a introdução da nossa live, eu acho que é importante a gente esclarecer o que é um rastreamento, né? Eu acho que o rastreamento em si se refere a detectar precocemente alguma doença. E na nossa área, em câncer, isso é muito verdade. A gente tem algumas doenças dentro do câncer, algumas doenças específicas e alguns testes específicos para detectar precocemente uma doença. Então, o conceito, eu acho, que a gente tem que ter do rastreamento é fazer testes em pessoas que sejam assintomáticas. Então, se tem pessoas assistindo essa live ou familiares que não sentem nada, são essas pessoas que a gente precisa focar no rastreamento. É justamente fazer alguns testes que não sejam prejudiciais para os pacientes, mas que possam detectar em estágio inicial um câncer. Acho que o Pedro pode complementar, se quiser. Achei perfeito, concordo com o que o Sheng falou, né? Acho que é importante a gente saber que o rastreamento, além de ser importante para detectar precocemente, é importante a gente saber que em doenças em que a gente pode realmente agir precocemente para mudar o desfecho da doença, né? Hoje em dia, como o Sheng falou, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce em oncologia é muito importante, então o rastreamento está aí para isso, para a gente fazer o diagnóstico precoce. E então, outra coisa que eu queria falar que é diferente é sobre prevenção, né? Acho que isso é um contexto que a gente poderia também ir um pouco a fundo para diferenciar o rastreamento da prevenção. Perfeito, Pedro, porque a gente está falando de duas coisas, né? Acho que o conceito de prevenir algo, né, é a gente evitar que algo aconteça, né? Enquanto o rastreamento é assim, já aconteceu, né? A pessoa já está doente, mas ela não sabe, né? Que eu acho que é justamente esse público, né? A pessoa já tem um tumor, mas ela não tem sintomas, né? Então é um tumor pequeno que somente com algum exame a gente vai ter o diagnóstico dele. Então, na sua opinião, já que você que fez a pergunta, né, quais são as nossas principais medidas que a gente poderia falar para o nosso público de prevenção de câncer? Tá, então a gente sabe que câncer é uma doença multifatorial, né? Ela é causada por fatores intrínsecos da pessoa, então alterações genéticas da própria pessoa, história familiar,
uma predisposição do DNA da pessoa de acabar evoluindo para uma doença maligna aí. Mas também por fatores extrínsecos, né? Então, nosso estilo de vida, exposição a substâncias como tabagismo, álcool, alguns produtos químicos. Então, a ideia, basicamente, é a gente tentar mexer nesses fatores extrínsecos, né? Então, alterar o nosso estilo de vida, a dieta uma dieta bem balanceada, atividade física, evitar tabagismo, evitar uso intenso de álcool. Então, tudo isso realmente são medidas de prevenção, né, de desenvolver a doença. Certo. E Sheng, você acha, assim, quando você orienta um paciente de prevenção, né, existe um valor de, por exemplo, de álcool que é seguro, que as pessoas consumam sem ter receio de estar aumentando o seu fator de risco? Algum valor de exercício físico que a gente tem que recomendar, que a gente tem que praticar tantos minutos de caminhada ou de exercício de musculação por semana? Existem esses parâmetros para a gente saber orientar os nossos pacientes? Eu acho que foi muito importante tocar nesse ponto da prevenção, né? Acho que isso, de fato, antecede o rastreamento. A prevenção, então, como você colocou, por exemplo, atividade física, a gente já é de longa data esses dados de que fazer atividade física previne a ocorrência de alguns tipos de câncer, mas, de uma forma geral, isso vai ter frutos não só em prevenção de câncer, mas também de doença cardiovascular. Então, atividade física, pelo menos de 30 a 45 minutos, 5 vezes por semana, seria muito interessante para pacientes, evitar também o sobrepeso e obesidade. De certa forma, também ajuda nessa prevenção. Em relação ao álcool, a gente sabe que até uma taça de vinho pode ser, 2 taças pode ser ainda permitido, mas quando passa desse valor, a gente começa a ter riscos de alguns tipos de câncer, de uma forma geral de todos os cânceres, mas também tem alguns outros tipos de câncer. Então, a atividade física junto com um consumo moderado de álcool, um maior consumo de vegetais, frutas, e eu acho que além desses fatores intrínsecos que está nas nossas mãos, de certa forma, né, está na orientação que a gente pode dar aos pacientes, eu acho que vale a pena a gente tentar lembrar também de alguns tipos de vacina. Acho que depois a gente pode comentar sobre evitar o vírus, então a prevenção de um câncer de colo de útero relacionado a um vírus. Então, existe vacina, que é o do HPV. Acho que em relação à hepatite B, a gente tem que lembrar de uma vacinação para evitar um câncer de fígado. Então, são esses fatores que eu acho que... e outro fator que eu acho que a gente tem que lembrar é a exposição solar. A gente está num país tropical onde a incidência é realmente grande, alta, de norte a sul, e o sol está aí. Se a gente não se protege com protetor solar, um fator de proteção adequado, tem risco para alguns tipos de câncer de pele e até o melanoma. Não, perfeito, assim, são colocações, acho que, muito importantes, né? Quando a gente fala de dieta balanceada, né? Que eu acho que é uma dúvida que os pacientes sempre têm, né? O que seria uma dieta balanceada? E quando a gente vê as notícias na mídia, né? As pessoas, às vezes, têm dúvida quanto ao glúten, quanto ao consumo de carboidratos, também de carne vermelha. Tem algum alimento que seja mais carcinogênico do que outro, Pedro? Bom, acho que a gente tende, eu, pelo menos, eu tenho sempre a tendência a orientar meus pacientes a ter uma dieta balanceada. Quanto mais colorido o prato, mais é o caminho certo aí da alimentação, né? Então, sem grandes fanatismos de um lado para o outro, mas, assim, balancear com vegetais, legumes, carboidratos, tender a usar sempre mais na apresentação integral,
Carne vermelha, eu sou um fã pessoalmente, então eu não vou falar contra, mas tentar diminuir o uso ou a alimentação mais frequente, talvez um pouco, 1 a 2 vezes por semana, uma vez que a gente sabe que pode sim estar ligado, o consumo excessivo pode estar ligado a um risco maior de desenvolvimento de alguns tumores do trato gastrointestinal. Tentar se alimentar com mais carnes brancas, né? Então, peixes, frangos e, e uma dieta, assim, não intensa e não tão muito frequente o consumo de açúcar, né? Isso porque a obesidade por si só também pode ser um fator de risco associado a alguns tipos de tumores. Então, mas de novo, eu acho que quanto mais colorida a nossa dieta, mais realmente saudável. Então, isso é o que eu tendo a orientar. Eu concordo com a sua orientação, né? O que eu sempre brinco com os pacientes, né? A gente pode comer chocolate, a gente pode comer sorvete, né? Mas a gente não pode comer todos os dias, né? Acho que a chave é sempre o equilíbrio. E aproveitando que o Cheng lembrou de um tópico muito importante, né? Que é a questão da exposição solar, que a gente às vezes esquece de passar o protetor, particularmente quando a gente vai na praia, né? E fica pegando sol. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter, né, Cheng? Se é a exposição do dia a dia, né, nesse trajeto assim, casa, trabalho, trabalho, casa, ou se o que aumenta o nosso risco, por exemplo, de câncer de pele são esses torrões, né, que a gente toma quando fica horas na piscina, horas na praia, como que seria a sua orientação para os pacientes? Acho que a gente está também num momento em que, às vezes, as pessoas ficam muito em cima da vitamina D. E aí fica aquela história de, poxa, vou elevar minha vitamina D ao máximo para poder aumentar minha imunidade, e aí se queima no sol aí por horas. Eu acho que está direitinho, né? O que aumenta, de fato, e eleva o risco de um câncer de pele é a exposição intensa. Então, às vezes, por poucos períodos curtos, mas intensamente. Naquele sol que talvez, claro que isso depende de local para local, mas depois das 11 horas até as 3 da tarde, é um sol, assim, com maior intensidade de radiação e maior risco de provocar. Não quer dizer que você, tomando um pouquinho todo dia, também não possa vir a desenvolver um câncer de pele. O ideal é que você, sim, evite a exposição intensa e nesses horários aí de intervalo, talvez depois das 10, 11 horas até umas 3 da tarde. A gente sabe que não precisa ter tanto tempo tão longo de exposição para você ter uma vitamina D em dia, né? Então, Sim. diariamente, 20 minutos já é bem suficiente. Eu acho que esse ponto que a gente tocou é interessante, só voltando rapidinho sobre a glicemia, e sobre o açúcar, a gente ouve muito que o açúcar é o inimigo do câncer. E o paciente, muitas vezes no nosso consultório, vem e fala, né? Doutor, cortei o açúcar, estou fazendo direitinho, né? Já eliminei o principal inimigo. E eu acho que é o que todo mundo colocou bem aqui. É a dieta balanceada para evitar que venha a obesidade, que venha o diabetes. E isso evita, de certa forma, que se desenvolvam vários tipos de câncer. Eu acho que Não, são pontos importantes. Não, eu acho que sempre é importante a gente esclarecer, né, enquanto médicos, né, a população desses tópicos, né? E agora, aproveitando o que você comentou das vacinas, né, e eu sei que uma das áreas de interesse do Pedro são os tumores ginecológicos, né? Acho que a gente pode falar um pouco da vacinação para o HPV, né, como prevenção do câncer de colo de útero, né? E também como que a gente pode rastrear esse tumor, Pedro? Tá, perfeito. Pergunta excelente, né? Infelizmente, o Brasil ainda é um país que tem uma incidência muito grande, né, de um tumor totalmente tratável e curável quando diagnosticado precocemente. Então,
O câncer de colo de útero é uma preocupação real nossa no dia a dia. E o fato é que, como o Dr. Cheng disse, ele é um tumor diretamente ligado a uma infecção por um vírus conhecido como HPV, que é um vírus que é transmitido por atividade sexual não protegida e transmitido sexualmente. Então, a primeira questão aqui é que o HPV, hoje em dia, existe uma vacina contra os principais tipos que protegem a gente recebe numa fase inicial da nossa vida, na nossa infância, e protege contra a infecção desse vírus, que é o principal gatilho aí para o desenvolvimento do tumor de colo de útero. Então, essa é uma vacina que já está disponível na rede pública também, e é uma vacina que tem que ser extremamente estimulada por todos os profissionais de saúde, porque não só ela protege contra uma doença sexualmente transmissível, mas como um possível desenvolvimento de uma neoplasia do colo do útero. Então, E a vacina tem que ser só para as meninas ou os meninos também têm que se vacinar? os meninos também têm que se vacinar. Então, é uma vacina que é disponível para os dois, né, para os dois sexos, e deve ser estimulada realmente pela sociedade em si, e uma vez que a gente está agindo na prevenção, que a gente focou exatamente no começo da live. A partir do momento que a gente já tem o contato com o vírus do HPV, e isso é uma realidade no Brasil, uma grande parte da população já teve contato com o vírus do HPV, a gente passa, na verdade, para o rastreamento, que é a detecção precoce da infecção do HPV e de alterações que esse vírus pode causar no colo do útero e que podem ser aí uma doença, um início de um tumor aí do colo do útero. Então, assim, o rastreamento, ele é simples, ele já é antigo e ele é feito pelo exame de Papa Nicolau, né? Que é o exame que basicamente é realizado em qualquer unidade básica de saúde ou no consultório do ginecologista, na hora, que é uma avaliação da amostra do epitélio do colo do útero, né? O médico ginecologista ou até a enfermeira no posto de saúde pode fazer essa coleta. Ela coloca um suave na parte do colo do útero e a gente faz uma avaliação de alterações celulares iniciais que podem estar relacionadas ao desenvolvimento do tumor. E hoje em dia existe uma técnica nova, que é a detecção do HPV, do vírus HPV. A gente faz isso em mulheres mais velhas, acima de 30 anos, e a detecção do HPV pareada com o Papa Nicolau é o que nos dá realmente a melhor sensibilidade para o rastreamento precoce do câncer do colo de útero. E o importante, né, é que quando a gente faz o diagnóstico de uma alteração pré-maligna no Papa Nicolau, né, a gente consegue tratar, né, e justamente evitar o surgimento do tumor, né? Então, essa é uma lembrança importante de que todas as mulheres, né, na sua fase adulta, elas possam realizar e lembrar de fazer o exame de Papa Nicolau, né? E agora eu queria aproveitar que a gente recebeu uma pergunta no nosso chat, e eu sei que câncer de pulmão é uma área de interesse do Cheng. Eu recebi aqui pelo menos umas duas perguntas acerca de como que a gente faz o rastreamento de câncer de pulmão, principalmente se a pessoa é tabagista, né, ela fuma, ou é um ex-fumante, que por algum motivo parou de fumar e agora se preocupa, né, que ele possa vir a desenvolver no futuro o câncer de pulmão. Ótima pergunta. Eu acho que estou vendo aqui no chat que foi da Márcia. Obrigado, Márcia, pela pergunta. Bom, câncer de pulmão, de fato, é um tumor que é super agressivo na maioria dos seus tipos de câncer de pulmão. Hoje a gente sabe que não é só um tipo de câncer de pulmão, tá, Marcelo? Tem alguns tipos, mas de certa forma a grande maioria deles são agressivos e são descobertos em fase muito tardia, num quadro muito avançado, né? Então, hoje, o que a gente tem à disposição
para poder fazer um rastreamento de câncer de pulmão é o que a gente pode chamar de tomografia com baixa dose de radiação. Só voltando que antes da gente, a gente está chegando tá numa fase em que o paciente tem alguns fatores de risco, né, para o rastreamento. Então, é um paciente que ou é tabagista, tá indicado a gente fazer esse rastreamento, ou é um paciente ex-tabagista. Quando a gente fala de uma carga tabágica importante para um ex-tabagista, é pelo menos o que é esse maçuzano, só para explicar para as pessoas. Se você fuma um maço por dia durante 20 anos, você vai ter, fazendo essa multiplicação, 20 maços ano. Ou se você fuma 2 maços por dia em 10 anos, também são 20 maços. Então, se você fuma mais que isso, em geral, você também é um candidato para fazer rastreamento com a tomografia de baixa dose. Então, acho que são esses pacientes que ou pararam de fumar e têm essa carga de maços de cigarro alta, ou que estão fumando. E acho que o PET não é um exame que está sempre disponível, mas uma tomografia de baixa dose em alguns hospitais e clínicas, a gente já tem com mais frequência, é possível fazer o rastreamento. Eu acho que é importante a gente explicar, né, que o PET é uma tomografia, né, computadorizada do corpo inteiro, acoplada, né, um exame da medicina nuclear que é o 18, a glicose radioativa, né, que é um exame que está indicado não no rastreamento de câncer de pulmão, né, mas quando a pessoa já tem o diagnóstico de câncer de pulmão, para a gente avaliar, né, o estágio da doença, né, como se a gente fosse mapear onde estão os possíveis tumores. Tá? Então, realmente, como o Cheng deixou bem claro, o PET não é um exame utilizado para o rastreamento. Né? A gente também recebeu uma pergunta que eu vou direcionar ao Pedro, porque eu também sei que ele gosta dos tumores do trato digestivo. A gente sempre lembra, né, de rastreamento em câncer de intestino, mas a pergunta que a Ruth fez é sobre câncer de estômago. Existe alguma maneira da gente rastrear câncer de estômago precocemente? É indicado para todo mundo? A gente faz isso no Brasil? Como que seria isso, Pedro? Tá, muito boa. Boa pergunta também. Então, acho que só para a gente contextualizar, realmente a Elisa falou que câncer do intestino, a gente já tem um exame de rastreamento que é a colonoscopia. Antigamente, até há um ano atrás, era até a partir dos 50 anos, né? A gente indicaria uma colonoscopia uma vez a cada 10 anos, né? Se normal. Agora, para câncer do estômago, a gente ainda não tem uma diretriz bem estabelecida para rastreamento, né? O exame de endoscopia, ele basicamente ele é realizado quando existe alguma suspeita e não para a realização do diagnóstico precoce do paciente assintomático, como o Dr. Cheng disse. Mas realmente a gente deveria pensar em fazer o diagnóstico precoce nesses pacientes pouco sintomáticos, uma vez que é uma doença de altíssima agressividade, mas como rastreamento para câncer de estômago ainda não existe um exame estabelecido. Perfeito. E aproveitando um pouco, falando de rastreamento de câncer de intestino, né? Você comentou a respeito da colonoscopia, que é um teste bem indicado, mas eu entendo que dependendo de onde o paciente estiver, ou, por exemplo, como agora, né, que a gente está na pandemia, muitos serviços de endoscopia e colonoscopia, eles estão fechados, nós teríamos algum método alternativo que não é o padrão ouro, né, o mais indicado, mas que poderia ser usado como rastreamento para Sim, câncer de intestino? perfeito, ótima colocação, ótima lembrança. Basicamente, para câncer do intestino, a gente tem 3 exames para rastreamento e diagnóstico precoce, né? Um é a colonoscopia, outro exame seria a retoscopia, que é uma endoscopia um pouco menos, um pouco que você não necessita de um preparo tão específico,
Mas existe também um exame que é realizado através das fezes do paciente, chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, um exame que avalia se existem pequenas quantidades invisíveis ao olho nu nas fezes do paciente de sangue, uma vez que sangramento é um sangramento bem discreto e de pequena monta, pequena quantidade, é um dos principais sintomas ou uma das principais apresentações do câncer do intestino. Então, desses exames, ele avalia se existe a presença desse sangue que é invisível ao olho nu, e isso pode ser, sim, um indicativo de que existe algo não normal no intestino do paciente. Então, principalmente em tempos de pandemia, em que o paciente não precisaria ir para o hospital ou em locais em que não existe colonoscopia disponível tão facilmente, o exame de sangue oculto pode ser uma alternativa, sim, Elisa. Ah, perfeito. E eu queria voltar só com o Cheng, um tópico que ele falou da vacina para hepatite B, né? Então, vou pedir para o Cheng comentar um pouco da importância da vacinação contra o vírus da hepatite B, porque eu imagino que ele estava pensando também no desenvolvimento dos tumores do fígado, né? Então, Cheng, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da vacina para hepatite B, quem que tem que receber, e se existe alguma população de risco para o desenvolvimento de tumores do fígado, e se essas pessoas têm indicação de fazer um acompanhamento com exames de imagem para ter um diagnóstico mais precoce. Ótima pergunta, Elisa. Bom, o que eu posso dizer sobre a vacinação da hepatite B? Ela hoje, pelo Ministério, ela é uma vacinação universal no recém-nascido. Então, de certa forma, todas as pessoas que nascem deveriam receber a vacinação da hepatite B. Se por acaso você não recebeu, que fez uma sorologia, que pelo exame você consegue detectar se teve a vacinação ou conversão, não existe para pessoa adulta no SUS, mas sim, no particular, você pode receber a vacina contra a hepatite B. A gente sabe que isso é, de certa forma, importante, porque a hepatite B, sim, quando não adequadamente controlada e se torna uma doença crônica, ela predispõe a alguns tipos a uma cirrose do fígado, que leva a uma perda de função como um todo do fígado, e isso pode levar a um câncer do fígado. O que é diferente da gente falar da hepatite C, que hoje não tem vacinação, mas tem tratamentos muito eficazes, inclusive pelo SUS, que também predispõe a um câncer do fígado. Eu acho que é importante a gente também colocar para o pessoal que está assistindo a gente sobre, de novo, a questão da obesidade, do diabetes, que são grupos de risco que podem desenvolver o que a gente chama hoje de NASH, que é uma esteatose, uma esteatohepatite do fígado. E para quem está ouvindo, basicamente, quando fala, nossa, tem gordura no fígado, no seu fígado. Então, o que os últimos estudos vêm mostrando é que talvez essa entidade, NASH, possa sim, mesmo nos pacientes sem hepatite B ou hepatite C, vir a ter câncer de fígado. Então, são pacientes que são estimulados a perder peso quando detecta-se uma gordura no fígado. São pacientes que, dependendo do estágio, são aconselhados a fazer algum tipo de ultrassom periodicamente, sob orientação de um clínico ou gastroenterologista. Acho que são tanto esse grupo de pacientes com hepatites, como pacientes mais obesos ou sobrepeso, com gordura no fígado, e os pacientes com consumo alto de álcool. Acho que também são os principais para a gente rastrear câncer no fígado, de certa forma.
Não, perfeito, Cheng. E uma coisa que é uma outra epidemia que a gente está vivendo é a epidemia de sobrepeso e obesidade, né? Aqui no Brasil a gente já consegue perceber isso, né? E como você comentou a importância, né, do fígado gorduroso, né, do NASH, a gente sabe que nos Estados Unidos, né, hoje a principal causa de cirrose já é o fígado gorduroso, né? Já ultrapassou as hepatites e o álcool, né, como principal causa de cirrose, né? Isso é algo muito importante mesmo da gente comentar. E agora, né, falando, né, a gente comentou de vários tumores e a gente ainda não falou do câncer de mama, né? Todos os anos nós temos a campanha, né, do Outubro Rosa, que fala da importância do rastreamento. Então, eu queria que o Pedro comentasse um pouquinho sobre o rastreamento de câncer de mama. Perfeito. Então, o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres, né? Infelizmente, aí, 1 em cada 8 mulheres vão acabar tendo o diagnóstico ao longo da vida. E, ao mesmo tempo que é um tumor muito incidente, ele é um tumor muito tratável, em que a gente consegue altíssimas taxas de cura e de sucesso no tratamento. E aí que entra, então, a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce, né? Então, o câncer de mama é um dos tumores que tem uma estratégia muito bem estabelecida de rastreamento, ou seja, de diagnóstico precoce, com a realização de um exame simples e que é, hoje em dia, cada vez mais disponível, que é a mamografia, né? Via de regra, mulheres a partir de 40 anos estão indicadas em realizar a mamografia de forma anual, e, obviamente, junto com o seu ginecologista ou mastologista para indicar essa realização e para avaliar o resultado, né? Junto com o exame físico e o exame de palpação de mamas e ginecológico. Mas, basicamente, a mamografia ele é realmente o exame, o teste mais indicado para a realização disso em mulheres acima de 40 anos, né? Em mulheres em que existe uma história familiar forte, aí, em conjunto com o médico, decide-se antecipar a realização desse exame. Mas, via de regra, é a partir dos 40 anos, a mamografia. Existem outros exames para avaliação de mamas, ultrassom de mama ou ressonância de mama, mas bem estabelecido para rastreamento é a realização da mamografia. Ah, perfeito. E acho que é sempre uma lembrança, né? O câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres, né? A gente tem dados nacionais que mostram que existe uma diferença socioeconômica no país, né? Então, algumas regiões menos favorecidas, elas acabam, as pacientes tendo menos acesso ao rastreamento, então elas fazem um diagnóstico do tumor numa fase mais tardia, né? E isso tem um impacto muito grande na chance dessa paciente ficar curada, né? Então, acho quanto mais a gente reforçar a importância do rastreamento de câncer de mama, melhor é para toda a população. Sim. E eu queria fazer para o Cheng uma pergunta, juntando, na verdade, duas perguntas que a gente recebeu aqui no chat, né? Tanto a Tânia quanto a Livânia, elas gostariam de saber, né, se existe um risco hereditário do desenvolvimento de câncer, né, e se existe algum teste que a gente possa fazer, algum teste genético, para saber se eu tenho chance de ter câncer, porque, por exemplo, meu pai teve diagnóstico de câncer, Cheng. Esse tipo de teste, ele existe? Bom, ótimas perguntas. Eu acho que a gente, sim, tem que levar em conta, além de ter disponível o teste ou não para identificar se eu ou alguém tem um risco aumentado para câncer, entender exatamente o risco familiar. Então, a sua história familiar pesa muito para a gente pensar em alguns tipos de câncer hereditários, né? Então, hoje a gente tem, sim, alguns testes disponíveis. Não é que eu quero que na próxima semana todo mundo bata no consultório já pedindo o teste, né, para identificar. Na verdade,
Isso acho que tem que ser muito bem orientado, seja por um geneticista ou mesmo por um oncologista. Mas a gente hoje conhece, através de uma história familiar bem traçada, alguns testes que a gente busca, algumas mutações germinativas, algumas mutações que vêm com a história familiar do paciente. E aí tem síndromes familiares, síndromes hereditárias em determinadas populações que predispõem a ter alguns tipos de câncer, desde câncer de mama até câncer de intestino. E a outra Perfeito. questão, Não, era da questão, né, de quem que teria indicação de fazer esse teste, né, se esse teste existe, né, que eu acho que é uma preocupação que muitos pacientes eles têm, né, minha mãe teve câncer de mama, será que eu tenho um risco maior de ter câncer de mama? Se sim, com que idade eu devo começar a fazer o rastreamento? Eu acho que as pessoas têm esse tipo de preocupação, né, Posso então, fazer um complemento, Elisa? Só para claro, ficar claro, assim, na verdade a gente tem que, é bom diferenciar bastante entre história familiar e hereditariedade, né? Assim, história familiar é um risco meio que global de que pacientes que têm familiares com câncer possam desenvolver câncer. No entanto, hereditariedade, ou seja, a presença de um gene específico que passa de geração em geração, e esse gene sozinho, por si só, aumenta o risco de um câncer A, B ou C, é uma coisa diferente de história familiar e uma coisa extremamente rara, né? Na verdade, sim, menos de 5% dos tumores que a gente vê no dia a dia são por motivos hereditários. Muitos têm história familiar, mas pouquíssimos realmente acabam fechando o critério de hereditariedade. Então, isso é importante a gente saber diferenciar e saber explicar para a população geral, para que a gente não fique também indicando diversos exames e as pessoas queiram fazer exames sabendo que é uma coisa rara. e entendendo, né, que todo exame ele tem um custo, né, e nada que a gente faz, né, ele é inócuo, né, a gente tem o risco da coleta, você pode ter um custo financeiro, né, uma toxicidade financeira, então isso é importante realmente de ser bem discutido, né. E eu queria perguntar para vocês, né, porque eu tenho um comentário aqui também. A gente sabe que muitas vezes os pacientes têm um diagnóstico, por exemplo, de linfoma de Hodgkin, né, numa idade relativamente jovem, né, e faz parte, dependendo do estágio, né, da fase que esse linfoma é diagnosticado, o uso de radioterapia, né, como parte do tratamento curativo desses pacientes. Ao longo da vida, né, a radioterapia, né, numa idade, seja na infância ou num adulto jovem, ela pode se tornar um fator de risco para câncer? Acho que se o Cheng quiser responder também, ou o Pedro, né, acho que é uma pergunta interessante. bom, acho que posso começar. Acho que o paciente que geralmente portador de linfoma, eles, de certa forma, apresentam esse diagnóstico numa fase até cedo da vida. E um dos tratamentos, além de quimioterapia, que são utilizados, também muitas vezes lançam mão da radioterapia. Então, tanto uma quanto a outra modalidade, elas podem, no futuro e ao longo do tempo, predispor a desenvolver alguns tipos de câncer. Então, como câncer de mama, dependendo do tipo de radiação no local, pode sim no futuro a pessoa vir a ter predisposição para tumor. Então, em geral, esses pacientes têm alguma chance de cura e eles devem ser acompanhados por um longo tempo, justamente não só para prevenção, para detecção de uma recidiva do próprio linfoma, mas para detecção de outros tumores não relacionados ao linfoma, mas que foram adquiridos pelo tratamento. Claro que isso é uma Ah, situação rara, né? Mas que a gente vê acontecer nesses sobreviventes ao câncer, né? Que a gente chama. Pedro, fica à vontade. Não, acho perfeito. Eu acho que só a gente legal falar que assim
realmente, quem já foi submetido a uma radioterapia há um grande tempo atrás pode ter um risco aumentado, mas esse risco ele é menor do que o benefício do que a radioterapia Ah, causou no tratamento da doença inicial. Então, colocando na balança, né, o tratamento, a radioterapia inicial, ela é muito mais importante e causa muito mais benefício do que um risco residual do tratamento no decorrer dos anos. não, E acho tanto que tem isso, esse sim. benefício, né, Pedro, que a pessoa foi curada a ponto de sobreviver para aparecer Exato, outras coisas. exato. Não, acho que isso é importante salientar, né? A gente está falando de uma pessoa que tinha um diagnóstico grave, que precisava fazer um tratamento, né? E o tratamento foi tão eficiente que ela ficou curada, e ela viveu 20, 30 anos depois, né? Então, mas é como fizeram essa pergunta aqui no chat, eu achei importante perguntar Lógico. para vocês também. E, Cheng, eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você também tem interesse, né, em tumores do trato digestivo. Existe algum exame de rastreamento que previna câncer de pâncreas? Ótima pergunta, né? Câncer de pâncreas, para quem já teve algum caso aí próximo, familiar, é uma doença extremamente agressiva. Então, o câncer de pâncreas, infelizmente, ele tem uma evolução rápida e, na maioria dos casos, né, não são todos os tipos de câncer de pâncreas dessa forma, mas eles tendem a ter uma velocidade rápida de crescimento. E é por isso que grande parte do diagnóstico acaba sendo num estágio avançado da doença. Infelizmente, assim como para câncer de estômago, que foi colocado pelo Pedro, não tem uma diretriz muito clara para o câncer de pâncreas clássico, onde a gente vê esses pacientes evoluírem rapidamente para uma doença avançada. Claro que se a gente tem descoberto por realização de outro exame um nódulo suspeito, isso sim leva a gente a procurar saber o que esse nódulo no pâncreas pode estar causando. Mas uma diretriz para câncer de pâncreas específica, não. Talvez a Cris, que perguntou pelo histórico de pancreatite e depois desenvolveu diabetes tipo 1, né? Existe um risco assim, depende de como foi essa pancreatite, obviamente, né? Mas a gente sabe que isso leva a uma alteração do pâncreas e que sim pode vir a ser mais bem acompanhado, digamos assim, no futuro. Não, perfeito. Acho que isso é uma ótima resposta, né? Porque eu acho que o câncer de pâncreas ele ficou um pouco famoso, né? Porque algumas celebridades, né, tiveram esse diagnóstico, né? Desde do Patrick Swayze, né? O ator do Ghost, até nós tivemos o jornalista aqui da Record, né? Que ele teve diagnóstico e recusou tratamento, né? Então, acho que isso é sempre importante a gente orientar os pacientes, né? Então, acho que a gente já tem um bom tempo de conversa, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês fazerem as considerações finais, quais são as principais orientações e lembranças, né? Que os nossos ouvintes dessa live tenham que levar para casa quanto ao rastreamento, né? Se você quiser começar, Pedro. Não, beleza. Então, acho que é importante a gente saber entender o conceito de rastreamento. A gente falou dos principais tipos, né, de tumores que existem diretrizes para rastreamento, que é mama, tumor intestinal, pulmão para fumantes, colo de útero, mas faltou tumores de próstata. E aí eu te pergunto, Elisa, já que você perguntou para a gente, você que gosta bastante de câncer urológicos, também falar um pouquinho antes da gente fechar sobre o rastreamento do câncer de próstata, que é um tumor bastante frequente em homens, né? E é bastante polêmico também, seria legal você falar um pouquinho. Da minha parte, eu não tenho mais nenhuma grande consideração. Muito bem, Pedro. Então, o câncer de próstata é um dos tumores mais frequentes, né, nos homens, né? A incidência dele aumenta com a idade.
existe uma grande discussão na literatura, né, se o rastreamento ele tem que ser realizado ou não, né? O rastreamento ele pode ser feito tanto com um exame, né, da próstata, né, que é um exame feito no consultório pelo médico com o toque retal, né, como também por um exame de sangue que se chama PSA. Né? A grande discussão que a gente tem, e por isso em alguns países é contraindicado o rastreamento, em outros não se tem uma política nem a favor nem contra, que os grandes estudos que foram feitos, né, para ver se, por exemplo, o PSA, né, de rotina, coletado todos os anos, teria efeito em redução da mortalidade de câncer de próstata, na verdade, eles vieram negativos, né? Porque a gente viu, né, ao longo dos anos que com o aumento do uso do PSA como exame de rastreamento, a gente acabou fazendo o diagnóstico do câncer de próstata indolente, né? Aquele que talvez o paciente morresse com aquele tumor e nunca soubesse, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que homens acima de 80 anos, né? A maioria já tem alguma lesão ali na próstata. A questão é que é um tumor que cresceu tão devagarzinho que não vai criar nenhum impacto na vida do paciente. Por outro lado, os tumores agressivos da próstata, que são aqueles que têm um crescimento rápido, que vão colocar a vida do paciente em risco, eles muitas vezes não são diagnosticados no exame de rastreamento, né? Então, a literatura, ela não fala a favor do rastreamento como uma política pública. O que eu faço no meu consultório, eu discuto exatamente com o paciente os dados, né? Mostro os dados, assim, que a gente tem, a dúvida, e se o paciente mesmo assim fala, não, mas doutor, eu realmente quero fazer, então eu peço o exame, mas isso não é uma rotina para todos os pacientes, que a gente tem que entender que às vezes a próstata é um pouquinho aumentada por causa do aumento da idade da próstata, o PSA está às vezes um pouco mais alto, aí a gente faz o exame, vê esse valor e fala, não, agora a gente vai ter que fazer uma biópsia. Então, sempre que a gente pede um exame, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer com esse resultado, né? Então, o rastreamento de câncer de próstata, apesar da campanha do Novembro Azul, ele é bastante discutível, tá? Então, acho que já falei um pouquinho bastante, né? Então, eu gostaria de encerrar a live pedindo para o Cheng fazer as considerações finais dele. Foi ótimo aí sobre a sua explicação, né, e orientações, Elisa. O que eu queria dizer é que acho que foi ótimo o hospital levantar a questão do rastreamento, não só pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer, pela importância do dia, mas pelo momento que a gente está vivendo, que é de pandemia. E eu acho que isso leva muitas pessoas a terem medo de fazer os seus exames, né? Então, lembrar que rastreamento, como a gente colocou, está intimamente relacionado com detecção precoce de um tumor que você não está sentindo. E detectar precocemente um possível tumor é tentar atingir a maior chance de cura. Então, acho que rastrear e tentar curar, essa ideia a gente tem que levar para a gente não se perder tanto no meio da pandemia e deixar de fazer os exames de rastreamento orientados pelo seu médico, seja oncologista ou um médico clínico geral, para a gente poder, de fato, atingir a cura desses tumores que a gente falou hoje. É isso. Obrigado aí. Perfeito, Cheng. Acho que é uma ótima mensagem, né, de encerramento, né? Muitas coisas mudaram ao longo da pandemia, mas o nosso cuidado com a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, ele tem que ser mantido, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação do público com as perguntas, que teve paciência de nos assistir hoje, né? E agradecer bastante a colaboração e a participação do Cheng e do Pedro. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço esse Obrigado, pessoal. tempo. Até a próxima. Tchau.